Olá, pessoal da Igreja Brasileira de Miami. Meu nome é Daniela Cano. Estou super feliz pelo convite da Cris e do Pastor Rodrigo e muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado, compartilhando um pouquinho do meu testemunho junto com meu esposo, o Dr. Luiz, que vai contar a segunda parte no sábado que vem. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, tá bom? Eu sou de São Paulo, vim de uma família japonesa, meus avós vieram do Japão e eu não tive nenhum histórico de cristianismo na minha família. Então, eu não tinha nenhuma crença, na verdade, religiosa, porque, diferente do que a maioria das pessoas acham, que os japoneses são budistas, e, na verdade, 90% da população japonesa é ateísta. A gente segue algumas tradições do budismo, né, shintoísmo, na verdade, por tradição, mas não porque a gente acredita naquilo. Então, eu conheci a palavra de Deus através de um ex-presidiário, quando eu estava no 5º ano da faculdade de medicina. Estudei a Bíblia com os adventistas em São Paulo. Eu estudei em Botucatu, na verdade, fiz a medicina lá na Unesp. E voltei para São Paulo para fazer a especialização. Continuei estudando a Bíblia aqui. E no momento que eu ia me batizar, eu acabei decidindo ir para Florianópolis. Fiquei 5 anos afastada da medicina, porque eu estava muito estressada, eu estava trabalhando, eu não me encaixava muito bem com a área médica, né? Eu percebia que muita coisa da medicina era muito comercial, eu não gostava muito de hospital, eu queria trabalhar com saúde, mas não sabia como me encaixar. Fiz especialização em saúde pública, em medicina de família, aqui no Brasil, que na época não tinha nem residência, e para ajudar, inclusive, a montar a grade da residência aqui na USP. E então, eu acabei indo fiquei 2 anos e meio fazendo a especialização e me estressei muito, né, com o estilo de vida que eu estava levando. Na época, eu estava fumando muito, com muita gastrite, porque eu tomava muita Coca-Cola, comia coisas muito fortes por causa do meu estresse, da minha ansiedade. Então, eu acabei tendo muitos problemas também, não só no estômago, mas eu tinha um problema de ovário policístico, então eu tinha muita acne no rosto, muito problema hormonal, então eu tomava muito antibiótico, e isso afetava também o meu estômago, né? E dormia super tarde, tudo errado, assim, mesmo sendo médica. E eu decidi ir para Floripa, então, tentar mudar um pouquinho meu estilo de vida, porque eu já estava estudando a Bíblia com os adventistas aqui em São Paulo, e nunca tinha ouvido falar nada da área de saúde na época, mas eu sabia que eu precisava estar num lugar que eu precisava ter mais contato com Deus. Então fui para lá, fiquei afastada da medicina por 5 anos, abri um restaurante japonês, me desviei dos caminhos porque eu não conhecia adventistas lá e me envolvi num relacionamento assim, julgo desigual. Foi muito difícil depois eu começar a guardar o sábado novamente, né? Eu já estava parando de beber, tinha parado de ir em festas, mas lá em Floripa eu voltei tudo de novo. E quando eu achei que já tinha pecado contra o Espírito Santo, uma funcionária que trabalhava comigo, a dona Regina, ela era da Assembleia, ela falou: menina, se você tá com esse sentimento que pecou contra o Espírito Santo, é porque você não pecou, na verdade. Se arrepende, volta para sua igreja. Bom, foi toda uma história, que isso virou um livro, depois vocês podem ler, eu vou mostrar aqui. E acabei, então, tentando voltar aos estudos bíblicos, me batizei, né? Foi uma história toda para tentar voltar para a igreja, né? Foi uma luta, na verdade, que hoje eu sei que foi uma luta espiritual. Então, vou falar sobre a saúde e missão, né, da minha história e da igreja também, né? Não é só a minha história. A história da igreja, como que a gente poderia estar se envolvendo mais com saúde e missão. Então, aqui é uma das favelas que eu trabalhei lá em Biguaçu, em Florianópolis, no Estreito, né, que a gente fala um pouquinho indo para o continente. Eu me formei em saúde pública, então eu sempre trabalhei 6 anos em favelas, tentando promover saúde. Mas eu só voltei a fazer medicina, depois de 5 anos que eu fiquei em Floripa com restaurante, depois que eu estava orando muito para Deus, porque eu não estava mais com vontade de ser médica, de ficar prescrevendo remédio. E um dia, um moço, eu estava orando, eu não estava batizada ainda, mas eu estava orando, resolvi jejuar para escutar a voz de Deus. Eu não sabia para que servia o jejum, mas eu sabia que Jesus jejuava. Eu falei, então acho que eu tenho que jejuar também. Parei de comer, até que Deus começou a falar comigo num dia que um senhor, um moço, na verdade, ele bateu na porta do meu restaurante e perguntou se eu era Daniela. E eu falei que sim. E ele falou, olha, eu vim aqui trazer uns livros para você estudar. Quando eu abri a porta, eram 5 livros. Na capa, um estava escrito assim, Medicina e Salvação,
Conselho sobre Saúde, A Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, Nutrição Orientada. E eu nunca tinha visto aquele senhor. Eu falei, mas como que ele sabe que eu sou médica? Como que ele me dá um livro chamado Medicina e Salvação? Conselho sobre Saúde? Bom, eu vi que era a resposta da minha oração, então eu comecei a estudar muito a fundo aqueles livros. Ele tinha separado os capítulos que eu tinha que estudar, ele tinha grifado, colocado clipes coloridos, e eu vi que era Deus que tinha mandado aquele moço para me ajudar como resposta da minha oração. E eu estudei, então, em 2 meses, li todos aqueles livros muito profundamente, estudando mesmo. E nesses livros eu comecei a entender que a mensagem de saúde era alguma coisa importante, porque Ellen White fala em todos esses livros que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Eu não sabia na época que a terceira mensagem angélica, mas eu falei, deve ser uma coisa importante, se ela está falando toda vez isso. E ela fala também na Ciência do Bom Viver sobre o médico ser um educador, né, o dever que ele tem de estar ajudando o próximo, dele ser saudável para poder ensinar, então, os pacientes a serem mais saudáveis. Então, eu resolvi virar vegetariana, né, parar de fumar, parar de comer açúcar, que eu comia muito doce, porque meu paladar era muito modificado, porque eu fumava, né, fumava até tomando banho. Então, eu decidi que ia começar a fazer exercícios e fui mudando, né, meu estilo de vida. E, assim, quando eu tirei o leite, virei vegetariana, a primeira coisa que sumiu e o açúcar foram minhas acnes. Eu tinha muita acne no rosto, eu tomava muito antibiótico para isso e muito hormônio também por causa do meu ovário policístico. E esses cistos no ovário foram embora depois que eu soube que eu era intolerante à lactose e que realmente isso tinha a ver com a parte hormonal. Então, eu mudei totalmente meu estilo de vida, fui vendo as bênçãos. Então, a gastrite foi embora, porque eu parei de tomar café, a acne foi embora, e o meu refluxo foi embora, né? E eu parei de tomar os remédios. Então, isso foi uma bênção na parte física. Mas a minha mente estava muito mais clara também, e a parte espiritual, né? Aquele negócio de querer escutar a voz de Deus, eu comecei a conseguir depois que eu mudei meu estilo de vida. E aí eu comecei a entender o porquê que Deus falava tanto, né? Ellen White falava tanto através dos seus escritos, que a mensagem de saúde é o braço direito. Eu comecei a ter uma clareza mental do Espírito Santo, né? E eu comecei, então, a colocar aquilo em prática, resolvi me batizar, entendi que eu tinha uma missão como médica missionária e falei para o Senhor, eis-me aqui. Né, fali o restaurante, porque eu transformei ele em restaurante vegetariano. Na época não tinha muita gente que era vegetariana. Em Floripa até tinha, né? Mas era muito caro o aluguel e tal. E acabei, então, virando vegetariana. Resolvi me batizar, parei de fumar. Foi toda uma história que não deu tempo de contar aqui. Mas foi muito sofrimento, mas Deus conseguiu, com o poder do Espírito Santo, Ele me ajudou, me capacitou a mudar meu estilo de vida, a entender minha missão como médica. Então, fui parar novamente nessa favela, que em São Paulo eu já trabalhava com isso, e aí tem toda uma história, como que Deus me mostrou que eu tinha que ir para esse lugar. Então, eu fui para aí, e foi aí que eu conheci o Dr. Cella. Ele vai contar um pouquinho da história dele depois para vocês. E ele também teve muito problema de saúde, e a gente começou a transformar também, ele teve a vida transformada, e Deus mostrou, então, que nós teríamos um ministério juntos, e a gente conseguiu, então, implantar nessa favela, né? Eram 3.000 famílias que a gente cuidava, e a gente, então, começou a implantar o que a gente tinha aprendido sobre alimentação natural, né? Exercício físico. Então, a gente montou grupos de caminhada aí nesse lugar. Olha só, o bastão era... A gente passava nas casas, né, recolhendo cabos de vassoura para as pessoas fazerem alongamento, o pessoal bem obeso, aí vocês estão vendo, nem é Estados Unidos, o pessoal já está obeso. Começamos a dar aulas de culinária saudável, por mais que as pessoas falem que é muito caro comida natural, eu via o quanto que as pessoas gastavam com Coca-Cola, com chocolate, com biscoito, salgadinhos, e a gente via quando comprava verduras e frutas, o quanto a gente economizava, 30% do orçamento familiar. Então, eles começaram a perceber que também na parte financeira eles teriam uma economia, né, nesse lugar. Foi muito interessante o resultado.
E a gente começou a dar palestras também nesses centros comunitários, nas escolas, né? E muitas pessoas começaram a devolver os medicamentos, as pessoas com pressão alta, as pessoas obesas, muitos diabéticos tipo 2 começaram a emagrecer e começaram a ter menos necessidade de medicamentos, pessoas que estavam com depressão, elas saíam mais de casa, fazendo exercício, a gente montou um grupo de artesanato na comunidade e várias pessoas começaram a curar. E eu falei, gente, a gente tem um ministério, olha o que Deus está fazendo, é um milagre de Deus. A gente começou a dar estudos bíblicos, a gente teve que abrir o posto de saúde, pedir ajuda para a prefeitura para montar uma classe bíblica, porque as pessoas começaram a escutar a voz de Deus e pediam estudos bíblicos, e a gente nunca falou que era adventista. Então a gente percebeu que realmente a gente tinha um ministério. Bom, a gente começou a fazer o curso Como Deixar de Fumar. Esse é o seu João, ele fumava 80 cigarros por dia. Imagina, 80 cigarros por dia. Fizemos o curso e orando sempre com os pacientes, ensinando o estilo de vida saudável, não só como deixar de fumar. E esse senhor, então, ele teve a maior bênção da vida dele, que foi abraçar a neta. Ele tinha uma netinha de 5 anos de idade que tinha nojo do vô, porque ele fedia cigarro. Ele falou, doutora, nunca mais eu vou fumar, porque agora eu posso abraçar minha neta. E foi uma bênção os testemunhos de cura e pessoas tendo suas vidas restauradas pelo poder de Deus. Essa também é a Raquel, é uma psicóloga que ficava muito contra a gente ensinar que não era para tomar café. Ela falou, o que isso tem a ver com depressão? O que tem a ver exercício físico, ficar falando dessas coisas? E um dia, então, ela resolveu mudar o estilo de vida e do nada, a gente nunca falou que dava estudo bíblico nem nada, ela começou a emagrecer, ela perdeu 9 quilos em um mês, porque ela deixou refrigerante, ela era viciada em chocolate, e ela veio perguntar pra gente se a gente podia dar estudo bíblico para ela, que ela estava sentindo que precisava ficar mais próxima de Deus. E a gente viu que era o Espírito Santo falando com ela, oferecemos estudos bíblicos, a gente fazia todas as quartas na hora do almoço, a gente fazia em jejum, então a mente dela estava sempre muito clara para escutar a voz de Deus, foi uma experiência incrível. Depois ela foi estudar com o marido, eles estavam casados há 6 anos e não podiam ter filhos, ela acabou engravidando, foi uma bênção, ela já está com 2 filhinhos agora, morando lá em Santa Catarina. E eles não se batizaram ainda, mas a gente sabe que eles já estudaram bastante com o pastor Emerson lá também. Então foi muita coisa que aconteceu. E a gente resolveu casar. Então, depois de 10 meses que a gente se conheceu, a gente viu todas essas histórias, a gente percebeu que Deus tinha um propósito para a gente como médicos missionários juntos. O Dr. Sala depois vai contar para vocês um pouquinho, Dr. Luiz, na outra palestra, tá bom? Então, a gente casou e tirou um ano sabático para escutar a voz de Deus. Nós fomos, então, para esse lugar, perto da Geórgia, chama Wildwood, que é uma instituição, não é da igreja, são de adventistas, e nós ficamos lá, então, durante 6 meses para aprender um pouquinho de como tratar as pessoas de maneira mais saudável e natural, que a gente não conhecia. Clínica de São Roque não conhecia nada, que a gente era novo na igreja, não tínhamos amigos na igreja, então a gente não sabia nada. Então fomos para lá aprender e essa foi uma bênção que a gente aprendeu, né? Esse é o médico, o Dr. Grivas, ensinando como orar com o paciente. Esse moço Alex, ele tinha uma enxaqueca crônica, 26 anos, tentou suicídio por mais de 30 vezes e a irmã dele já tinha levado ele para Washington, nos melhores neurologistas, neurocirurgiões, foi para a China fazer acupuntura, tratamentos alternativos e ele não melhorava dessa dor de cabeça. E nessa instituição, então, a gente orou muito, porque a irmã dele falou, aqui é o último lugar que eu levo o meu irmão, não sei mais o que fazer com ele. E a gente orou muito para Deus nos mostrar o que nós tínhamos que fazer. E depois de 2 semanas, ele fazendo jejum de frutas e sucos, escaldapés, ele não melhorava. E o Alex, então, nós percebemos, depois de 2 semanas que ele estava internado, que ele tinha um problema de raiva de um pai dele que já estava morto, na verdade. Ele tinha muita raiva do pai, porque ele tinha uma mágoa da infância, que o pai bebia muito, batia na mãe, batia na irmã, tudo. E aí a gente, então, colocou ele para um capelão, um psicólogo, para ele começar a entender, né, o perdão de Jesus e o perdão de Deus também por ele, né, pelo pai, e ele também perdoar. Ele começou a estudar a Bíblia. Depois de 40 dias que ele ficou lá conosco internado, ele voltou para Honduras, que é da onde ele era. Ele sentiu que perdoou o pai, ele curou da dor de cabeça, procurou uma igreja adventista e se batizou. Uma benção essa história, né? Então a gente percebe, né? Nessa instituição tivemos muitos casos de cura e a gente percebeu
né, que a Ellen White já fala em medicina e salvação. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. 9 em cada 10 não são todos, mas é a grande maioria, né? Então, aqui é a instituição. Nós acabamos depois sendo convidados para ir para Cabo Verde, na África, nesse mesmo ano, enquanto nós estávamos lá, porque tinha essa escola de missionários. Fizemos, então, um trabalho também numa cidade, né? Num país, na verdade, com um estilo de vida horroroso. Olha o açougue deles, né? Muita pobreza, muita disenteria, muito problema de saúde. E aí nós fizemos, então, as feiras de saúde, né? As aulas de culinária saudável. Eles não tinham fogão, forno. Muita coisa a gente tinha que fazer mesmo de maneira crua. Os desbravadores nos ajudaram com as feiras de saúde nesse país também. E o resultado, em 10 dias, a gente atendeu 2.000 pessoas e 510 pessoas pediram estudos bíblicos nessas feiras de saúde e nos eventos que a gente fez no posto policial, nas escolas. E nós deixamos, então, tudo isso com a associação local para estudar a Bíblia. Então, a gente percebeu, assim, um milagre atrás do outro. Logo depois, voltamos para os Estados Unidos e fomos convidados, então, por uma americana de Nova York para ir para Monte Akagi, no Japão, para ajudar também com a obra médico-missionária. Então, fomos para lá. Essa que está no vídeo é a minha mãe. Minha mãe não é adventista, ela era fumante na época, tabagista, né? Assim, há 38 anos. E bebendo muita Coca-Cola, com pressão alta, colesterol alto, vários problemas de saúde. Foi um desafio, porque ela tinha que interpretar, né, como intérprete as nossas palestras para o japonês, que o japonês dela é fluente. O Espírito Santo mostrou que a gente tinha que levar ela, apesar de eu ser muito resistente, foi toda uma história que está escrita no livro também, vocês podem ler lá. Ficamos num lugar, assim, muito longe de Tóquio, 3 horas de Tóquio, fizemos essa escola missionária, 30 dias com esses alunos, inclusive taiwaneses que não eram adventistas, ensinando aula de culinária, o viver saudável, o estilo de vida saudável, e fizemos as feiras de saúde em shopping centers também, e foi uma bênção para aquela associação. Essa foi uma feira que a gente fez em Maibashi, num shopping center muito abençoado, que vocês podem fazer em Miami, quem sabe, né? Então foi muita bênção. E logo depois que a gente voltou dos Estados Unidos, nesse ano sabático, a gente foi convidado então para trabalhar na clínica de São Roque, onde conhecemos o Dr. Cruz, que era diretor na época, e a Cris e o Rodrigo, né, que estão aí com vocês agora, que é uma família que a gente ama. Então lá nós vimos muitos testemunhos também, e a gente reforçou essa ideia de que a obra médico-missionária é o braço direito da terceira mensagem angélica. Esse é o Johnny, é um paciente que chegou com esclerose múltipla na cadeira de roda, estava com ascite, que é um problema no fígado, tinha parado de funcionar. Eu estava com muito medo de internar ele, mas o Dr. Cruz super tranquilo, ele estava meio de férias, ele ligou para a gente que não era para se apavorar, que Deus ia ajudar a gente, eu querendo mandar ele embora, mas a família assumiu. E aí a gente não sabia para onde mandar e chamei essa moça adventista que era a fisioterapeuta no Hospital Adventista em São Paulo. Ela veio como voluntária, ficou com ele porque ele não falava direito, não comia. A gente deixou ele só nos sucos, na verdade, por um tempo. E depois a gente foi perceber, em 10 dias ele saiu andando. Esse senhor depois voltou para São Paulo, começou a dirigir, voltou a andar, voltou a dirigir. Ele foi para uma igreja na Zona Leste de São Paulo e depois um pastor me falou que ele se batizou. Infelizmente, ele faleceu num transplante de fígado, que ele estava com o fígado porque ele bebia muito, né? Ele já tinha passado da cirrose e já estava com ascite no fígado, não funcionava. Ele faleceu no transplante, mas a gente fica feliz que ele aceitou a Jesus. Esse é um outro casal do Recife que nós atendemos na Clínica Vida Natural também lá em São Roque. E eles eram da igreja anglicana. A Rosa era meio batista, mas eles frequentavam uma igreja anglicana. E eles ficaram muito interessados com a mensagem de saúde, acharam muito interessante aquilo tudo que a gente falava, da relação do físico, mental e espiritual. A gente contava a história de Daniel. E eles depois convidaram a gente para ir para Israel com eles. E nós estudamos sobre o santuário, começamos a estudar a Bíblia. E eles conseguiram um pastor lá depois no Recife e montaram uma igreja que chama Igreja dos Desigrejados, porque muitas pessoas de outras igrejas começaram a frequentar esse pequeno grupo na casa deles, e hoje eles são adventistas do 7º dia, né? Eles se batizaram acho que faz uns 5 anos já, nós tivemos a oportunidade lá no batismo, eles são super influentes, né, na região que eles moram, guardando o sábado, uma bênção.
Então, a gente percebeu, né, que a Ellen White fala em Testemunhos, volume 6, que quando conduzida de maneira adequada, a obra de saúde é uma cunha penetrante, que abre o caminho para que outras verdades cheguem ao coração. Isso é muito verdade, a gente percebe, né, que abre muitas portas. A gente fez também escolas missionárias, né, em treinamento com o pastor Kowalczuk, que a gente pegava pessoas leigas para ficar num sítio durante 30 dias e a gente ensinar como pessoas leigas poderiam trabalhar como médicos missionários. E esse foi um dos casos, né, do Walter, que era colportor, ele tinha 4ª série só, e uma vez a gente estava na clínica e ele ligou pra gente, falando que tinha uma vizinha que ia amputar a perna, na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, e ele falou, ai, doutora, eu preciso que vocês venham pra cá, mas dava 5 horas de carro, a gente não podia sair da clínica. Falei, traz ela pra cá. Não, ela não pode sair de casa, os médicos estão querendo amputar a perna dela. E eu falei, Walter, manda por e-mail a foto da perna, então, da sua vizinha. Quando ele mandou a foto da perna, gente, dá uma olhada como estava a perna dessa senhora. Eu quase falei, nossa, isso tá igual tiririca. Pior que tá, não fica. Foi tratamento natural, se não ajudar, não vai piorar, porque isso tá muito horrível, vai ter que amputar mesmo. Mas nós orientamos, então nós perguntamos o que ela comia. Ela comia presunto, né, mortadela, essas coisas. Miojo, refrigerante. E a gente pediu para o Walter, então, orientar a dieta dela. Né, ficar só em frutas e verduras durante pelo menos 2 semanas para limpar o sangue, tomar muita água, o intestino dela não funcionava direito, voltou a funcionar. E depois ele perguntou se ele podia fazer, né, o chá de tansagem, que é o chá antibiótico que tinha lá na região na época, e fazer argila também. E ele foi ensinando, eu falei para deixar no sol 10 minutos por dia nessa ferida. E mudou, ela foi dormir na sala, na verdade, porque no quarto não batia sol. E depois de 2 meses foi uma bênção que essa mulher teve a perna restaurada. Foi um testemunho para os médicos, né, da vizinhança, foi um testemunho para a vizinhança. Ela viu no Walter os olhos de Jesus, pediu para estudar a Bíblia e virou uma adventista do 7º dia. Depois esses dois foram ajudar outra vizinha que tinha o mesmo problema que ela e com estilo de vida saudável também foi curada, né? Uma bênção do Senhor. Então a gente percebe que a obra médico-missionária é para todo membro da igreja. A Ellen White deixa claro isso. Né? Toda a igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. E por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimento das verdades que nos foram confiadas. Então foram confiadas para a igreja adventista. E a gente precisa tomar posse, né, dessa verdade que nós temos para nosso próprio benefício e para o benefício do nosso próximo também. Então, mais detalhes está nesse livro aqui, Universo Paralelo, que tem pela CPB, tem também e-book, se vocês quiserem, em formato de e-book. Depois, então, a gente foi chamado para ir para o Cevisa e vimos as mesmas bênçãos no Cevisa, as mesmas curas. E eu falei para o Luiz, acho que é melhor a gente escrever. Na época, o Luiz estava fazendo mestrado em Loma Linda, em Medicina do Estilo de Vida. A gente precisa documentar esses casos. E desenhamos, então, um estudo científico, né, junto com o pessoal do NASP. Apresentamos isso em 2014, né, no ACLM, que a gente fala, no American College of Lifestyle Medicine, em San Diego. O Lifestyle Medicine hoje é uma medicina que começou em Loma Linda e é a área da medicina que mais cresce no mundo, chama Lifestyle Medicine, depois vocês podem colocar lá no site. E tem na Harvard e tudo. Então, nós apresentamos esse trabalho em San Diego, nesse congresso do American College of Lifestyle Medicine, e, para honra e glória de Deus, tiramos o primeiro lugar, né, com os resultados que a gente viu no Cevisa de saúde, acompanhando 23 pacientes, mulheres, durante 3 meses, todos os parâmetros de melhoras que elas tiveram na pressão, no colesterol, na glicemia, no sono, em tudo. Então, aqui está o prêmio. Então, logo depois, o Luiz também foi para Harvard fazer um estágio, ficou 1 mês lá, fiquei 15 dias com ele, e foi uma bênção, porque lá ele tinha que apresentar um trabalho no final do estágio, e nós fomos tocados que ele tinha que contar o nosso testemunho, falando inclusive da Igreja Adventista, na banca de examinadores. E ele contou toda a história da conversão dele, tudo que a gente tinha feito também, e as curas que nós estávamos vendo, né, dos trabalhos científicos. E um dos professores era o Edward Phillips, né, que até escrevia, ó, Exercise is Medicine, né, exercício é remédio, e a gente já sabe que a Ellen White escreveu isso há 120 anos atrás e mostramos para eles a ciência do bom viver, demos para 15 médicos lá que estavam na banca, né, 5 na banca e mais 10 que estavam escutando o Luiz defender, né, a tese dele.
E as pessoas ficaram muito impressionadas, todos os médicos, e leram os livros, e foi uma bênção, um testemunho que eles nunca tinham escutado ouvir de Ellen White, né? Eles tinham ouvido falar de Loma Linda, mas não sabiam que a igreja já tinha essa mensagem, eles ficaram muito impressionados. Então o Luiz falou, não, essa verdade não veio de agora, isso a igreja adventista já sabia há mais de 120 anos atrás. E eles falaram, mas por que então que vocês não fazem isso? Por que Loma Linda não tem um lifestyle center? E a gente nem soube responder direito, mas olha só como as pessoas estão abertas. E esse é o John Hattie, que a gente teve uma aula com ele também, psiquiatria lá na Harvard, e ele tem vários livros publicados, mas esse último que ele publicou, que se chama Go Wild, olha só o que ele está falando aqui na tela, gente. Alimentação, que ele fala plant-based, né? Exercício, dormir, biophilia, nature, mindfulness, né? Que é a meditação que eles fazem, conexão, pequenos grupos, small tribes, que eles falam, relacionamento em pequenos grupos, né? É a nossa mensagem de saúde que outros médicos estão pregando. Então, olha só o que Ellen White escreve. Se a gente assumir os nossos deveres, a eficiência de homens e mulheres experientes é centuplicada e a obra para esse tempo é concluída mais rapidamente. Então, quer dizer, se a gente fosse treinado em trabalhar com saúde e a gente colocasse isso em prática, muita coisa, a gente ia centuplicar, né? E Jesus ia ter voltado, né? Mais rápido. E aqui fala também que se virem que somos inteligentes com relação à saúde, as pessoas estarão mais prontas a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. E elas vêm pedir estudo bíblico. É incrível. Vocês têm que fazer esse teste. Então, hoje, o que a gente tem feito? A gente tem feito um trabalho num hotel 5 estrelas, que o dono é libanês, católico, e veio nos convidar, que nós saímos do Rio de Janeiro de uma operação que a gente estava inaugurando lá. E aí a gente saiu de lá depois de 3 anos e o dono do Toriba então nos chamou, que é um hotel 5 estrelas, tem 78 anos de história esse hotel, e ele chamou a gente para montar o nosso programa adventista no hotel dele. Então nós estamos desde 2019, fizemos 3 edições ano passado e esse ano, por causa do Covid, a gente parou, mas vai voltar agora dia 23 de agosto. É o Hotel Toriba que chama, né? É uma bênção, vai ser de 23 a 28 de agosto. É o mesmo programa que a gente fazia nas clínicas, a gente agora faz num hotel 5 estrelas. Então, a gente ensina aula de culinária saudável, faz caminhada na natureza, faz as reflexões espirituais. E é muito interessante que a equipe dele, a gente começou a evangelizar a equipe, vamos dizer, sem querer, né, do hotel. E vários, assim, curaram de dor de estômago, vários emagreceram. Eles estão agora com várias receitas nossas naturais dentro do cardápio, porque eles têm 5 restaurantes no hotel. E um dos restaurantes principais, que é o Penac, hoje está com várias opções lactose free e também vegetarianas para pessoas vegetarianas que vão no hotel hoje, né? Até o fundi vegano agora eles fazem. Então aqui é o grupo também, né, do hotel que a gente fala com os pacientes, a gente ensina a nossa mensagem de saúde, faz as reflexões espirituais com a Bíblia e as pessoas, está sendo uma bênção de Deus, uma experiência incrível. E nós fomos convidados também para fazer um trabalho na Austrália para uma associação. Então a gente tem ido para lá há 2 anos já, desde 2018. A gente faz para a associação North New South Wales Conference e também para a divisão, a South Pacific Division, que a gente tem feito um programa de uma plataforma digital chamada Elia Wellness. Mas nessa associação, na North New South Wales Conference, a gente tem feito aqui a divisão Sul Pacífico, lá em Sydney. A gente treinou profissionais de saúde lá da Austrália, né, adventistas, montamos uma equipe para eles rodarem nos centros de treinamento que a igreja tem e em hotéis, igual a gente está fazendo aqui em São Paulo, eles podem rodar em hotéis. Nós treinamos eles em agosto do ano passado, rodamos o primeiro programa com eles, nesse camping, né, que a igreja tem, que é tipo um CT, um centro de treinamento que a igreja tem. Então, todos os pacientes são não adventistas, foi uma benção essa experiência, a gente na natureza, fazendo as reflexões. Aqui é o time dos adventistas, né, que a gente comia e fazia oração antes de atender os pacientes, programa de 1 semana, e vários pacientes pediram estudos bíblicos, ficaram super emocionados. Olha, a chefe de cozinha Melinda e o Casper, né, que veio lá da Dinamarca, e a comida totalmente natural, saudável, a gente ensinando eles a viverem naturalmente, e a gente sabe que depois do 3º dia a pessoa desintoxica da cafeína, do cigarro, né, do álcool, e elas ficam muito aptas a escutar a voz do Espírito Santo, e elas começam a pedir estudo bíblico, é muito lindo de ver. Aqui o Dr. Luiz dando a palestra para eles também, o Dr.
Bruce também, né, se envolveu, ele nem acreditava muito nisso, tratamentos naturais, essa mensagem de saúde, ele super comprou a ideia. No cantinho aqui esquerdo de óculos tem a doutora Emma também, que estava adventista, mas mais para lá do que para cá, e agora ela também está rodando os programas, ela está super envolvida com a igreja, e a gente fica muito feliz, né, de ver os resultados dentro da igreja e fora da igreja também na comunidade, né. A Austrália é um país muito rico, e eles estão precisando muito de pessoas lá também para ajudar. Só que existe um porém, né? A Ellen White deixa claro que se enquanto a gente proclama a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, se a gente combate a verdade por condescender com hábitos errados de comer e beber, a gente tira todo o poder da mensagem que a gente prega. Então, antes de pregar, a gente tem que viver aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sabe. Né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente só vai terminar a pregação do Evangelho com o poder do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo. Se a gente não cuida do nosso templo, quem é que vai estar falando com a gente? A gente não vai discernir a voz do Espírito Santo. E o Dr. Luiz vai explicar na próxima palestra como é que a relação do estilo de vida está relacionado com a espiritualidade, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe muito vocês, fortaleça. Leiam Romanos 12, do 1 ao 2, para a gente ter a mente clara, para a gente saber qual a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. A gente tem que se abster das coisas do mundo, a gente tem que obedecer a palavra, viver essa verdade que nos foi confiada, né? E viver as bênçãos que Deus prometeu para a gente. Em Lucas 10, a gente sabe, né? Que está escrito na palavra de Deus, que nós, Lucas 10, 8 e 9, que a gente tinha que ir para cada cidade, curar os enfermos, expulsar os demônios, né? E anunciar que está próximo o reino de Deus. Então, que Deus abençoe cada um de vocês aí da Igreja Brasileira de Miami e um forte abraço. Aqui, para quem quiser estar nos seguindo, a gente montou também um ministério chamado Sou Saúde, que a gente espalha a saúde, né? A gente semeia a saúde para as pessoas que quiserem, tá bom? Um grande abraço.